Como é gravado, depois eu edito também, né? Fica fácil. Vamos lá. Canequinha ficou bom, né? Olá, tudo bem com você? Eu sou Adriana Diniz, aqui do Pode Bem, o Bem que Conecta. Hoje nós vamos ter mais um episódio aqui do nosso Pode Bem, do quadro Elas por Elas, não é? Já agradeço a você que está já conectando com a gente aí através do nosso canal. Então já peço também que você se inscreva no nosso canal, é muito importante se inscrever no nosso canal também, ativar o sininho, né, para os próximos episódios, as próximas publicações nossas e também, olha, curtir bastante, compartilhar também o nosso conteúdo aqui. Para nós é fundamental se inscrever no nosso canal, é fundamental para que ele cresça e a gente possa trazer mais conteúdos também. Quero agradecer demais os meus parceiros aqui do Pode Bem, né, que é o Carlos Silva e também o Flávio Melo, né? E temos aqui algumas pessoas que a gente precisa muito agradecer, que são os nossos parceiros que confiaram nesse projeto de trazer aqui bastante conteúdo para você. Quero aqui mandar um grande abraço ao Fernando Ceni, do Mercado Modelo, que está com a gente aqui nesse episódio, né, e em vários outros aqui do nosso Pode Bem. Também quero agradecer a CNI Casa e Terra, que também abraçou esse projeto, o Eduardo Rover, que é o hipnoterapeuta aqui da nossa cidade, também abraçou esse projeto, a Cida da Unopar, que sempre está em causas aí a favor das mulheres, não é? Sempre lutando, da Unopar, que também abraçou aqui o Pode Bem, né? Principalmente o quadro Elas por Elas. Quero agradecer também o Adriano da Grafimix, que fez o nosso cenário, não é? Sempre com a gente. Também o Café Santa Ana, café artesanal, que também está com a gente aqui no nosso Pode Bem, são grandes parceiros, né? Quero agradecer também muito ao Toninho Ramos, né? O pai da doutora Rosana Ramos, que cedeu aqui esse espaço para nós fazermos aqui o nosso Pode Bem, né? A gente precisava de uma estrutura bacana e nós temos agora essa estrutura, então eu quero agradecer muito ao Toninho Ramos e ele tem, já convidar você para vir aqui conhecer na Rua das Flores, ele tem aqui o Museu do Rádio, que é muito bacana, né? Agradecer aqui a doutora Rosana Ramos, que é também uma parceira nossa aqui, né, nesses projetos, e hoje ela é a nossa convidada aqui, porque nós vamos tratar de um assunto bastante importante. A doutora Rosana Ramos é advogada. Seja muito bem-vinda aqui novamente ao Pode Bem. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, Adriana, da gente poder estar aqui mais uma vez e para dar continuidade, né, a essas pautas tão importantes, tão necessárias para que a gente coloque em debate e para que as mulheres realmente se sintam protegidas, olhadas, né? Percebam que estão sendo vistas por outras mulheres, né? Com os seus direitos que estão aí sendo infelizmente tão violados, né? Então eu agradeço muito o convite para poder estar aqui e poder estar falando sobre isso hoje. Então, e nós vamos ter um tema hoje que ele é de extrema importância aqui, que a doutora Rosana vai trazer para a gente, os direitos das mulheres, né, e as chamadas pautas femininas, né, a gente tem que falar muito sobre isso, não só porque é março, o mês das mulheres, né, que a gente poderia até estar numa condição um pouco melhor falando das mulheres, mas os últimos episódios, aliás, os últimos não, o que vem acontecendo já há bastante tempo, né, nos trazem uma grande reflexão do que está acontecendo aí no mundo, né. E olha só, as mulheres conquistaram sim muito espaço, a gente sabe disso, né, na política, no mercado de trabalho e tudo mais, mas existem aí várias nuances que a gente precisa discutir, que ainda acontece hoje, né, sobre a desigualdade também, a violência, não é? Principalmente, eu acho que isso é um dos fatores assim
que a gente tem que falar muito, né? A responsabilidade também dentro da família. Enfim, a gente vai abordar tudo isso aqui hoje. E agora a gente começa, não é, doutora Rosana, com as conquistas históricas, não é? Durante muito tempo as mulheres tiveram aí direitos limitados, né? Não podia votar, né? Uma coisa. E a gente fala assim muito tempo e nem é tanto tempo assim atrás, não é? Não. Se a gente for ver na história, não é uma coisa absurda, É um né? fato da história recente. A gente fala, mas estamos no século XXI, mas é uma conquista do século XX que está ali. Que está ali, né? Ali atrás. Então, assim, não podia, tinha pouca autonomia financeira ou nenhuma, não é? Muitas vezes, não é? A gente percebe bem perto da gente, mães, avós, que, nossa, a aposentadoria, que é a renda, o rendimento que veio para essas mulheres, também são conquistas aí do final do século XX, para que a mulher conseguisse ter um pouquinho de independência financeira, que era algo que não tinha. Que não tinha, não é? É uma coisa assim que realmente, né, foi conquistado e é muito recente mesmo, conforme a gente falou, não é? E aí, o que acontece também, a mulher era excluída daqueles espaços de decisão, né? Não tinha aquela decisão mesmo, né? Sempre tinha alguém na frente disso, né? E isso também na política e tudo mais, não é, doutora Rosana? Exatamente, a questão das decisões também é uma mudança bem recente, que a mulher casada, ela não tinha o direito de decisão mesmo, de se falar, de poder agir sem a permissão do marido. Então ela vinha, né, de solteira, que tudo era do pai, e passava a ser do marido. Então é algo tão estranho. É tipo assim, eu entrego, não é? Por isso que tinha até, e hoje você vê que até nisso mudou, porque hoje em dia você casa, se você não quiser colocar o nome do marido no seu nome, você não coloca. Exatamente. Não é? E se quiser o marido usar o da mulher, pode. Então você vê que tem que mudar e mudando tudo, não é? Na verdade, as conquistas femininas, elas foram objeto de muita luta, muita discussão, muito pouco se conquistou, não, eu digo assim, muito pouco dos direitos das mulheres foram de forma natural. Tudo teve que se buscar lutando, fazendo muita reivindicação, não foi fácil. Por isso que tem que ter essas mulheres, né, que eles falam tanto, né, da feminista, mas também tem que ter, né, uma luta, porque senão a gente ia ficar lá atrás também, não é? Exatamente. A gente ia ficar lá atrás e como é que ia ser, né, essas grandes mudanças, né? Mas, doutora Rosana, você acha que a sociedade reconhece essas conquistas históricas aí das mulheres? Olha, eu vejo assim, de modo geral, essas conquistas, elas estão sendo reconhecidas. De modo geral, a gente começou a ver, eu vejo principalmente, né, puxar um pouquinho para a sardinha para o meu lado, na questão da justiça, por exemplo. Já vem de muito tempo que nós vemos muitas juízas, muitas promotoras, advogadas. Então, nesses espaços, as mulheres vêm conquistando esses espaços e esses espaços estão sendo reconhecidos. A gente vê, de certa forma, esse reconhecimento. Claro que ainda estamos no meio do caminho. Eu imagino que existe muita coisa ainda a ser buscada e a sociedade ainda não é 100% reconhece direitos das mulheres. Mas assim, as conquistas já existentes, eu vejo que boa parte, a maior parte da sociedade já reconhece. Ela já reconhece, respeita, a maior parte respeita sim. A gente vê pouco, né, nos espaços políticos, por exemplo. Ainda temos muito pouco.
Mulheres, nossa, a gente tá, eu acho que gatinhando nesse espaço, mulheres na política né? É muito ainda pouco. é É muito pouco. é muito pouco. Mas aquelas que conseguem chegar, eu vejo assim, elas estão sendo reconhecidas. Tanto que quando aconteceu aquele caso absurdo da Marielle, é algo que a gente viu, uma luta, uma mulher que lutou realmente para defender os direitos, aquilo que ela considerava que tinha que ser defendido, e em razão disso é que ela foi morta. É que ela foi morta. Então a gente percebe que a mulher, ela está buscando, e quando ela é barrada naquilo que ela faz, a sociedade fica indignada e ela busca aí a penalização disso. Então a gente começa a ver com bons olhos. Às vezes não é 100% do que a gente imaginava, mas já eu acredito que tem muita conquista, sim, sendo reconhecida. Sendo reconhecida, né? E as novas gerações, né? Tá reconhecendo isso, tá fazendo as essa novas mudança. Gerações, agora você me fez uma pergunta meio complicada, porque eu vejo assim, as novas gerações estão sendo uma incógnita pra gente. Eu vejo que as tecnologias estão moldando demais a nossa juventude. Sim. Né? Então, tem hora que a gente acha que a juventude não está nem aí para essas questões que a gente lutou tanto, que a gente deu tanta importância, né? Eles dá a impressão que estão levando tudo isso no automático. No automático. Mas só que a própria juventude está sofrendo, né, com tudo isso, falando em relação da mulher, não é? A gente está vendo isso. Eu vi um dado preocupante falando em juventude, acho que foi ontem, se eu não me engano, na TV, dizendo que no Brasil o maior número de feminicídio são de mulheres, as mortes de mulheres jovens, até 29 anos. Aí é onde cai nessa pergunta. Será que essas novas gerações não estão reconhecendo os direitos já conquistados? Nossa, essa é uma pergunta, essa é uma palavra, uma frase que você disse que faz a gente refletir mesmo, né? Porque por que está acontecendo tanta coisa, né? Porque quando acontece uma violência, por exemplo, se a gente já sabe o nosso direito, se a gente já é criada de uma forma, né? Lá desde que eu ouvi falar, a gente tem que moldar, hoje em dia a gente está num mundo tão esquisito, que a gente tem que moldar enquanto criança, menino e meninas, não é? Mas se uma mulher ela começa a se sujeitar a várias situações, não é? E não vê os sinais, e não vê o direito dela, ela vai fatalmente, de repente, acontecer o que está acontecendo, não é? É igual a gente cita aquele caso horroroso da menina de 17 anos, né? Que ela, quando ela saiu de lá, ela não sabia, ela ainda não achava que aquilo tinha sido um estupro, né? Do jeito que ela saiu, ela ainda não tinha aquela consciência do que tinha realmente acontecido com ela. A menina sofre um estupro, uma violência coletiva. E não tem noção disso. Então é por isso que eu digo, eu não sei se a juventude não está nem aí, como eu falei, né? Parece que está tão ligada na tecnologia que está deixando questões do humano, do ser humano de lado, ou realmente eles não sabem, sabe? Não dão a importância que deve ser dada. Então é onde entra o papel da família, né? Da família, da sociedade, dos órgãos de proteção. Às vezes a gente fica acha que é muito, fala muito, né? Tudo, você liga qualquer, a internet, a TV, o rádio, só fala em violência, em feminicídio, mas do jeito que as coisas estão,
falando. Já tá desse Já jeito? Tá desse, imagina se não falar. Imagina. Não, eu acho que é muito isso mesmo. A gente realmente abre a internet, a gente vê pessoas, né, que tem aí uma voz falando e precisa realmente ser falado nisso, né? Porque a gente, de fato, é muito preocupante e a gente tem que cessar isso daí. Eu já fiz algumas palestras sobre a Lei Maria da Penha, né, e os seus desdobramentos. E eu sempre fiz questão de dizer assim, sempre encerrei as palestras dizendo: se uma mulher que ouviu a palestra e caiu a ficha numa situação e ela foi salva por isso, já valeu a pena. Porque do jeito que as coisas estão, parece que a violência é aos montes. Então, infelizmente, quando uma mulher consegue ser salva pela lei existente, então a lei já valeu a pena. É verdade. Né? Nossa, então às vezes a gente, mas pra que Lei Maria da Penha? Não adianta nada, a pessoa foi lá, fez a medida protetiva, tinha uma, tinha duas e no fim o companheiro foi lá e matou do mesmo jeito. Tá, mas e aquela que fez em razão disso... Foi salva. Foi salva. Conseguiu que aquela medida salvou. Porque então, eu acho que na porcentagem, né, o que vai lá e independente da medida protetiva ou não mata, ela é menor do que aquela que salva, sim, não é? Exatamente. Então a gente tem que Então nós não podemos negar a eficácia da legislação. É claro que ela não é 100%. Não podemos dizer que ela é 100%. Mas é claro que ela ajuda. Ela ajuda sim. Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse, não é? Muito preocupante realmente. Hoje as mulheres estão presentes aí em praticamente, né? A gente vai falar aqui, porque o que a gente está falando? Vamos falar sobre a história das mulheres, não é? As conquistas, sobre a violência, sobre as leis, sobre o mercado de trabalho, né? Isso é muito importante, tudo que envolve a mulher, não é, doutora Rosana? E as mulheres hoje estão em praticamente todas as profissões, não é? Mas ainda existe discussões sobre a desigualdade salarial, né? E não deveria nunca existir, né, essa discussão. Dificuldades de acesso, cargos de liderança, né? A gente ainda vê hoje muito isso, né? Preconceitos aí estruturais, né? As mulheres que enfrentam, até fiz aqui uma live sobre as mulheres que são recebe toda aquela carga, né, que são as super mulheres, com essa dupla jornada, trabalho fora, trabalho em casa, tudo isso, né? E a gente vai colocar na mesa aqui a divisão de tarefas domésticas ainda é desigual entre homens e mulheres? Infelizmente é. Nós vemos muita desigualdade ainda. A mulher acaba, como você falou, tendo essa jornada dupla, que na maioria das vezes homens não têm. É claro, não estou dizendo que o homem não tenha também em algumas situações, mas via de regra a mulher ela é responsável pela família, pela educação dos filhos, pelo trabalho dela, ajuda financeiramente na manutenção da família. Então, isso vem de muito tempo, isso não vem de agora, isso não é nada recente, não. Isso vem vindo e veio se mantendo. Tá, vamos dizer, tudo bem, a conta veio agora na saúde, né, na saúde mental da mulher, que a gente tá vendo, né, essa geração sobrecarregada, né, exausta, exausta mesmo, né? Então, que não é nem o sono, porque o sono, quando a gente dorme, a gente descansa o físico, mas é o mental mesmo. Exatamente. Né? Então a gente vê que está bem difícil. E isso tudo não tem a recompensa financeira. Porque a jornada é dupla, mas o financeiro não é. Então, e isso é complicado. Isso ainda é algo a ser conquistado. É aquilo que nós falamos no início. Né? Então, ainda tem conquistas a serem feitas? Tem.
Tem muita conquista, muita luta a ser feita ainda. E até dentro dessa pauta que a gente está falando, né, cargos de liderança e esses preconceitos, a gente teve uma situação aí recentemente, não é? Que foi num jogo que aconteceu aí, que era uma juíza, né? E o jogador foi lá e falou declaradamente, né, que eles perderam. Ele não jogou a culpa que eles perderam porque eles foram ruins no jogo naquele momento, por isso que eles perderam. Não, eles foram atrás de que a juíza, por ser um jogo tão forte, né, tão potente, jamais poderia ter colocado uma mulher como juíza, né? Ele falou declaradamente essas palavras. E esse é não um é? espaço que a mulher conquistou recentemente. Recentemente, né? Então ainda não se aceita. Quando voltamos novamente naquela questão, a sociedade está reconhecendo os direitos, boa parte da sociedade, alguns direitos recentes aí, como esse, por exemplo, da mulher nos espaços que eram 100% masculinos aí, ainda está difícil de haver esse reconhecimento. Tanto é que, mas você vê, a gente tem que bater nessa tecla, porque depois o que ele fez? Ele pediu desculpas, que ele não deveria ter falado isso, porque ele tem mãe, ele tem mulher, só que não adianta. A pessoa está num lugar de voz, né, numa mídia, né, que pega uma massa muito grande, ela fala um negócio desse, ela tem que ser punida por isso, porque senão a gente não vai avançando, né, nas nossas ideias, entendeu? Então, por isso que ele, de fato, ele foi punido por isso, não é? E, em contrapartida, a confederação fez um jogo só com mulheres, desde juízas até, sabe, assistentes, bandeirinhas, porque a capacidade delas é a mesma capacidade do homem. Não é? Exatamente. Assim como uma advogada, um advogado, ela não é menos incapaz, né? Ou qualquer outra profissão, pelo simples fato dela ser mulher. Nós não vamos querer discutir aqui força física. Não é isso. A gente está falando as pessoas têm que entender isso. Então, nós não estamos falando em igualdade física, nós estamos falando de igualdade, aquilo que nós somos iguais, que nós trabalhamos de forma igual, não tem por que ser diferente, não tem por que ser tratado de forma diferente. Então, são questões assim que ainda precisam desse debate. Precisa. Quando a gente começa a ver situações como essas, né, acontecendo, isso é um sinal claro de que precisa precisa entrar em debate realmente, não é? Uma questão aí, falando ainda desse espaço, né? Eu vejo, teve uma discussão recente sobre a questão das cotas femininas na hora da eleição, na política ali. Hoje era 30%, tinha que ser, dizia que ser para as mulheres, mas não é que seja para mulheres, mas tinha que ser no mínimo 30% para mulheres e 70% de homens candidatos, né? Então foi preciso criar uma lei para que houvesse essa. Claro que a gente sabe que pode ser o contrário, 70% de mulheres, 30% de homens e tal. Mas numa discussão recente de alteração dessas porcentagens aí, eu vi muita mulher dizendo, mas para que isso? Para que a mulher na política? Não, desnecessário. Mas por entender dessa forma que temos que brigar tanto quando precisamos de uma lei de proteção. Porque quem vai fazer essa lei? Quem que vai discutir isso num Congresso Nacional? Uhum. Então, não adianta, enquanto a gente não pensa, nós mulheres, estou falando de nós mulheres, enquanto nós mulheres não entendermos que nós precisamos ocupar espaços, seja espaços do trabalho, como eu falo, advogadas, juízas, médicas, né, as radialistas, enfim, né, espaços onde as mulheres não ocupavam antes, tem que estar sendo ocupado sim, e na política também, e
principalmente porque é ali que os direitos vão ser discutidos. Principalmente. É ali que os direitos serão efetivados. Então, a gente sente um pouquinho, e às vezes a gente, numa eleição, a gente tem que parar para pensar, né? O que eu espero, né, de um candidato, por exemplo. Então, isso precisa ser bastante discutido, sim. A mídia precisa E isso é colocar. muito importante que você falou, principalmente das mulheres, né? O que eu espero daquele candidato? Será que ele tem esse olhar, né? Ele está com esse olhar, né? Exatamente. Mas com esse olhar voltado aí para as mulheres, né? Porque se ele não tiver, vai ser cada vez mais difícil, não é? Por isso que tem que ter mulheres lá, porque a mulher, ela tem aquele olhar também, né? Mas ela é uma mulher, ela tá lá, ela tem aquele olhar mais cuidadoso do que ela precisa, né? E com aquela força também, com certeza. Eu falei aqui da questão da justiça, mas quando a gente vê o Congresso Nacional, quando a gente vê o STF, por exemplo, que a gente vê uma Carmen Lúcia falando Sim. ali, nossa, eu acho muito importante ouvir o que ela está falando com relação às pautas femininas, mas praticamente ela é sozinha. Praticamente. Né? E num espaço onde as mulheres ocupam muito espaço, que é o judiciário. Né? E a gente vê na mais alta cúpula do judiciário uma mulher gritando ali sozinha. Então, e ela tem que ser forte, né? Tem que ser ela tem que ser muito forte, porque além de tudo, acho que é por isso que as mulheres ficaram mais fortes, assim, porque elas foram condicionadas a isso para poder sair disso daí, né? Para poder sair desse meio tão, né? E ter essas conquistas que nós tivemos, não é? Então isso é muito importante. Mas, doutora Rosana, você acha que a maternidade ela ainda gera algo negativo, assim, na parte profissional? Ainda existe isso? Eu acho que existe. Eu entendo que esse é um ponto de conflito ainda quando se fala em exercer atividades que tanto um homem como uma mulher podem exercer. Vamos imaginar assim, um empresário, um patrão, ele pode escolher entre um homem e uma mulher jovem, né? Então, é claro que às vezes ele vai levar em consideração que essa mulher, essa jovem, ela vai ter salário maternidade, ela vai ter que se afastar. Infelizmente, a gente ouve isso ainda. E você vê. E era algo que nem precisaria mais estar sendo falado. Não precisaria mais, era para ser, né, algo assim, não. Já passou faz tempo e nem deveria ser objeto de discussão mais. Mas existe. Mas existe ainda, continua. Por isso que tem que ser falado sempre, não é? Com certeza. E a responsabilidade é dos dois, não é? Vamos supor, o casal, né? A mulher está grávida, nós temos o privilégio de gerar aquela criança que teve junto com uma outra pessoa, não é? Entendeu? Então, você pensa que o privilégio tem que ser dos dois ali, né? Os dois têm que estar inseridos dentro desse processo, né? Mas o homem sempre, como não é ele que carrega, não é? Ele não tem. Mas tem agora a licença paternidade, não tem? Tem. Menos tempo, mas tem. E no caso de adoções homoafetivas, aí a licença é igual. É igual. Mesmo em caso da mulher, mas em adoções homoafetivas pode ter o mesmo tempo que a mulher. Uhum. E agora a gente vai falar sobre esse tema que a gente já começou falando sobre isso, a violência contra a mulher, não é? Mesmo com essas leis, doutora Rosana, esses mecanismos que tem aí de proteção à mulher, a gente está vendo que está aumentando muito, né, o número de mulheres, né, que estão sendo mortas por companheiros, por namorados, ex-namorados, né, família, enfim, né? O que será que está acontecendo, mesmo com todo esse mecanismo de leis de proteção? Eu acho que, em primeiro lugar, a fiscalização
quando se tem uma medida protetiva, o acompanhamento dessa mulher em situação de vulnerabilidade, aquela que já apresentou uma situação de risco, que ela está exposta, eu acho que deveria haver mais acompanhamento, embora também nesses últimos anos exista um certo acompanhamento, mas é pouco ainda. Porque ser criado. a mulher, ela fica numa condição, como é que ela faz, né? Porque como é que ela vai lá, faz a denúncia, depois ela fica com medo, né? Porque daí também existe as leis que meio que, às vezes, o cara é solto, sei lá o que acontece, né? Quem que vai proteger ela de fato, não é? Ela fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Se esse cara vai voltar com mais raiva ainda, não é? Que o pessoal fala. Então, é difícil, né? Mas como que a gente pode fazer isso, né? Para que essas denúncias foram feitas com mais segurança, né? O que pode fazer para melhorar isso? Eu ainda vejo que precisa um maior acompanhamento logo após a concessão da medida protetiva. E essa prorrogação da medida, ela tem que também ser feita muito rápido. Eu acho que essas coisas têm que ser de maneira muito rápida, e o acompanhamento dessa mulher em situação de risco tem que ser urgente, feito. Não é? É claro que nós esbarramos sim em questões estruturais, nós não temos ainda uma estrutura de pessoal, né, na polícia, no judiciário, de um modo geral, para estar fazendo esse acompanhamento. Mas já passou da hora da gente começar a pensar nisso. Porque se a gente não pensar em mecanismos de acompanhamento e de fiscalização do cumprimento dessas medidas, aí realmente é complicado, porque aquela pessoa que não quer cumprir, ela não vai cumprir mesmo. Agora, outra questão que coloca a mulher em situação de risco, que a gente vê, volto a falar, a questão, quanto mais jovem, parece que falta aquele senso da humanidade, de pensar no outro. Parece que isso está sendo deixado de lado. Eu acho que tem que ficar batendo muito, muito, muito em questões familiares, dessa conscientização. Mesmo existindo tudo isso, a gente vê coisas absurdas, como a gente viu recentemente a chamada, é um nome esquisito, mas fala-se em direito, a violência vicária, né? Que é quando o homem, para ferir a mulher... Que tivemos recentemente isso, ele mata o filho ou os pais da mulher para ferir ela, que é um absurdo, né? Então, nós precisamos de maiores mecanismos, mais mecanismos aí de conscientização direto. E essa conscientização ela é muito importante, até nesse caso dessa que você falou, né, vicária aí, que a gente vai aprendendo, né, as coisas, porque vai aparecendo tantas coisas absurdas, né, que a gente nem sabia, que foi o caso daquele para mim é um monstro, eu não sei, eu não consigo nem definir, não é? Uma pessoa que mata os próprios filhos porque ele não aguentou ver uma mulher que já estava separada dele, né, seguir com a sua vida. Então ele colocou os filhos, são como os objetos, né? São como, sabe, uma coisa que ele pode, tipo, ele colocou e ele tira sem pensar, e depois se mata para que a mulher fique. E aí o que eu fiquei mais chocada nisso é a questão da gente ver na internet todo mundo atacando a mulher, né? O comportamento dela que gerou aquele episódio, que coitado, não é? Porque ele foi até aplaudido, uma coisa absurda, né? No velório. Então, aonde estamos, né? Quais são os valores, não é? E depois falaram que não, imagina, não matou, mas depois o inquérito foi fechado, né? Foi fechado porque de fato ele matou primeiro as crianças e depois ele se matou.
E ele fez isso porque ele queria ferir a mulher, né, para a vida inteira. E ele, de fato, conseguiu isso. Conseguiu. Né? Então é muito triste. É uma violência pior ainda, não sei. Não dá pra gente nem saber direito o que é pior. Logo em seguida desse acontecimento, nós tivemos um outro. É todo dia, né? Todo dia, é uma coisa nós tivemos absurda. um outro que também a ex-companheira já estava num outro relacionamento. Ela estava com o filho do casal no carro, né? Estava o novo companheiro, a mulher, o filho do casal com o ex-companheiro e mais o filho do atual companheiro dela com outra mulher. Não aceitando essa situação, ele atirou no carro, ele matou o atual companheiro dela, ele matou ela e matou o filho dele mesmo que estava no carro. Então, são situações absurdas. Aquela história, né, Adriana, da atual geração não aceitar o não. Não aceitar o não, achar que é posse, né, achar que é dele. Isso daí a gente tá vendo. Eu gostaria de ouvir mais, a gente lê bastante, mas assim, ouvir alguém, uma psicóloga ou psiquiatra, falando sobre isso, sabe? Será que nós... Eu coloco nós, porque nós somos uma geração que hoje nossos filhos estão exatamente nessa faixa etária aí, dessa juventude de 22 a 35 anos aí. Então, será que nós não soubemos aplicar o não? Nós é que quisemos tanto dar de tudo que deixamos de lado, né? Não soubemos falar não? É uma responsabilidade que nós temos que trazer pra gente, sim. Infelizmente, é uma responsabilidade da nossa geração. Exatamente, porque a gente não está entendendo, né, o que está acontecendo com o mundo, né? Tá perverso, né? E aí e claro que nós estamos aqui, nós estamos vivendo e a gente tem que realmente conversar sobre isso para que mude, não é? Mude. Eu sempre falo que tem que mudar com as crianças, com os meninos, ensinar quem é mãe de menino, quem é mãe de menina, não é? Ensinar como se deve fazer, como se deve respeitar, porque é lá atrás, é lá na raiz, não é? As escolas, né, têm um processo fundamental, uma participação fundamental nisso, mas é na família, né, que é muito importante. Acho que é um conjunto de responsabilidades. Eu sempre falo da parceria. Nós temos que criar essa parceria, casa, escola, né, sociedade, porque não dá para... né, nós falamos aqui da responsabilidade. Sim, nossa, estamos assumindo o nosso erro também, mas não somos sozinhos. Temos muitas outras falhas, talvez até falhas legais, até legislações excessivamente protetivas, talvez. É uma discussão, né? Não estou dizendo que seja, mas é algo a ser discutido. Será que não temos que ter mais rigor em algumas legislações de criança e adolescente? São questões que têm que ser debatidas. Às vezes passamos, né, a mão na cabeça e não deveria ser assim, talvez? Exatamente. E olha, você falou aqui algo sobre o quanto precisamos, né? As mulheres têm que estar em todos os lugares, tem até aquele bordão, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, e é verdade, com certeza, é onde ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, né? Do jeito que ela quiser. Mas você falou algo importante, que também a mulher na política, né? Porque ali é onde saem todas as leis, ali é onde sai tudo para a gente poder melhorar, né, essa situação. Só que embora que as mulheres representam mais da metade da população, não é? A gente fala sobre isso, ainda são a minoria, que a gente falou aqui, em muitos espaços de poder, na política, cargos de liderança, a gente volta a falar isso. Isso levanta uma discussão importante, né, sobre a representatividade da mulher. Isso é muito importante.
A presença de mais mulheres em cargos de poder muda as decisões políticas, né, e sociais, não é? Isso é muito importante, não é, doutora Rosana? E nós podemos conferir. Eu não tenho dados estatísticos aqui, mas tenho certeza que em todas essas legislações protetivas aí da mulher, elas foram conseguidas devido ao esforço de mulheres que estavam ali no poder, porque senão não teria chegado. A própria Lei Maria da Penha, se a Maria da Penha, né, que deu o nome à lei, ela não tivesse levado essa discussão para fora do Brasil, que nós sabemos que a lei... existiu essa lei porque existiu ela que sofreu uma bárbara, ela teve, não é? que sofrer ela teve na que pele. Sofrer na pele para que isso fosse passado, aí ela teve que lutar muito, não é? Para mostrar e fazer. É como todas as outras, né, as leis, né, que acontece, a pessoa sofre, né, e depois que é colocado aquilo. Infelizmente é isso que acontece. Não é? É isso que acontece. E as cotas de gênero na política são necessárias ou elas deveriam ser repensadas? É o que nós estávamos conversando agora há pouco. Infelizmente são necessárias, tem que se colocar. Porque se não colocar, gente, eu já fiz parte, né, diretamente na política, e eu sei a dificuldade que a gente tem de colocar candidatas mulheres. As mulheres ainda, nós mulheres temos um pezinho atrás da gente assumir cargos, colocar a nossa cara para bater em questões políticas. Então, talvez nessas questões aí, existindo as cotas, nós tínhamos que aproveitar essas cotas e realmente partir para cima e ser realmente candidatas. A gente vê coisas absurdas de partidos preencherem essas cotas só por preencher, né? Aí coloca as mulheres lá, mas sem ação. Aí a mulher mal faz sua campanha, não adianta nada. Não adianta nada, não vai resolver nada, absolutamente nada. Então nós precisamos sim que nós mulheres enfrentemos essas disputas que podem nos levar a cargos aí, onde nós teremos voz e voto, né? Capazes de mudar essa realidade a qual nós estamos discutindo aqui. Eu acho que, infelizmente, nós não deveríamos nem estar discutindo mais isso, né? Teve tanta discussão, mas parece que cada dia mais, né? Cada dia mais. A gente precisa, porque quando a gente pensa que aquilo está alcançando, né, algo, de repente vem alguma coisa, né, e a gente volta para trás. Né? Agora, como você falou, imagina se a gente não discutisse, imagina se as pessoas não falassem, porque isso que acontece, que a gente vê, não é só isso, né? Deve acontecer muita coisa que não aparece. A gente vê o que aparece. A gente só vê o que aparece, né? Mas quantas mulheres sofrem por aí? Em todos os níveis possíveis, né? Quantas meninas estão sofrendo por aí? Muita gente fala, às vezes, eu já ouvi isso. Mas isso toda a vida aconteceu? Toda a vida teve, né? A gente não ouve coisa tipo, assim. Normalizar, não é? A gente não pode fazer isso. Nós não podemos normalizar. Se toda a vida teve, e agora nós só estamos vendo porque temos a internet, a gente consegue ver tudo isso. A internet trouxe isso na nossa casa, não é? Mas só que está trazendo de uma maneira muito normalizada, que não deveria existir. Então, se existiu, tinha que ter acabado. Tinha que ter acabado. Inclusive, eu vi um vídeo que eu fiquei assim chocada, não sei se você chegou a ver, que fala das meninas as mulheres que são violentadas, né, estupradas e tudo mais. O que acontece? Eles fizeram lá as roupinhas, né? Você chegou a ver esse vídeo? Não. As roupinhas de criança e roupas, sabe? Então eles colocaram tudo assim numa parede, obviamente roupas sujas, com sangue e tudo mais, roupinha de bebê, roupinha de menina, de menino, de mulheres, né? A culpa é da minha roupa?
que também tem isso, né? E aí eu levo isso não só para roupa, né? Então eles falam assim, normalizar, porque a mulher ela deu um motivo. Imagina sair com essa roupa, ou sair com esse short, ou sair com essa saia. Não, que isso? Olha onde nós estamos, né? A mulher ela pode sair com qualquer roupa que ela quiser sair. Ela pode fazer o que ela quiser. E mesmo que ela for com uma pessoa para algum lugar, ter uma relação sexual com essa pessoa, se na hora do ato ela falar, me arrependi, não quero, é não. Por isso aquele não é não, não é? Então é muito difícil isso. Quando eu vi esse vídeo, eu de fato fiquei chocada, porque sabe, né? E isso a gente remete a outras coisas também, né? Então cadê o respeito pelas mulheres, né? Aí vem uma pessoa do poder falando que a pessoa consentiu, e aí às vezes é uma pessoa que nem teve. A gente tem muitos casos aqui, infelizmente, não é, doutora Rosana? O caso da menina de 12 anos que tinha um namorado, que a mãe era conivente, né? Que até soltaram o cara, porque ela consentiu, gente. A gente tem que usar a lei, né? A lei, como que significa? Se existe a lei para ser cumprida. A lei do estupro de vulnerável, como que é? Até quantos anos? Até 13 anos, não tem essa de consentiu. Não tem, a culpabilidade não existe mais. Não existe mais. Né? Não existe isso. Na verdade, nós tivemos um desembargador que quis relativizar, é relativo, cada caso é um caso. Não é bem assim. Se a lei existe. A lei é lei, não é? Quando existe, tem que ser cumprido. Porque quando lei é lei, né? Se está dizendo isso, é isso, né? Não adianta a gente, né? Mas a menina, ela foi criada numa forma que, entendeu? E essa menina vai precisar de muita ajuda, porque imagina, ela acha que era normal. Ela achava que era normal porque ela foi criada dessa forma, né? Embutiram na cabeça dela dessa forma, né? E olha, a gente está discutindo aí os direitos das mulheres, né? Que não é apenas uma pauta feminina, né? É uma discussão sobre igualdade, sobre justiça, não é, doutora Rosana? Desenvolvimento social. Quando uma sociedade amplia direitos e oportunidades, todo mundo ganha, né? Isso é muito importante, né? E a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo aqui. E que mudanças ainda precisamos para construir uma sociedade mais justa para homens e mulheres? Penso que as mulheres precisam ocupar espaço. Isso tem que partir primeiro de nós, mulheres, ocupar os espaços de poder, os espaços políticos, do trabalho. Precisamos com urgência ocupar os espaços. Nós precisamos apoiar, nós mulheres, apoiar mais as mulheres. Às vezes nós mesmas atacamos as atitudes femininas. Penso que está mais do que na hora. Porque eu acho que, só não querendo te cortar, mas já cortando, eu acho que existem mulheres que têm falas que é um retrocesso. Para o nosso todas essas conquistas é um retrocesso, né? Então eu vejo algumas falas que eu falo, meu Deus, como é que pode? Penso que precisamos sim utilizar todos os meios que nós temos de divulgar programas como esse, trazer mais autoridades no assunto para que discutam, levar para a internet, levar para a TV, para o rádio, todas essas informações que são estritamente necessárias. Penso que a escola, a família, a sociedade precisam unir forças. Não conquistamos muito, mas temos muito a conquistar ainda. A sociedade reconhece sim o que boa parte da sociedade reconhece sim o que já conquistamos, mas temos muito ainda para mostrar. Precisamos mostrar, precisamos bater nessa tecla. Eu ouço muito homens dizendo que a Lei Maria da Penha não deveria existir, que deveria, e se existisse, deveria ter o mesmo direito para os homens.
Eu sempre digo assim, mas me mostra em dados estatísticos quantas mulheres mataram homens pelo simples fato dele ter abandonado o relacionamento, né, ou cometer algum tipo de violência com essa mulher pelo simples com esse homem, pelo simples fato dele ter ser homem, e me mostre que precisa de uma lei protetiva. Se mostrar precisa, vamos lutar por isso. Sim, com né? certeza. Porque a gente não está lutando de graça, não é? Não. Não é, essas lutas, elas foram feitas diante de dados, né? Exatamente. Diante de estatísticas, diante do que está de fato acontecendo. E aí, já pegando esse gancho, o feminismo é necessário hoje? É necessário. Às vezes a gente tem algumas mulheres que não são tão feministas, né? A gente está falando aqui do feminismo, é aquele radicalismo em defesa do direito da mulher. Infelizmente, nós precisamos sim. Precisamos, como eu falei, porque existem aquelas mulheres que defendem extremamente seus direitos, tem aquelas mais ponderadas que estão aí no meio termo, e infelizmente temos aquelas que ainda criticam as atitudes das outras, que aquelas que estão defendendo os próprios direitos das mulheres é que são consideradas erradas. Então, temos que trazer mais as mulheres para o debate. Acho que isso é importante. Mais reuniões em grupos. Acho que a sociedade organizada deveria promover mais isso, sabe? Isso é muito importante. Inclusive debate entre homens, não é? É também muito importante, porque se o homem começa a ter essa visão também, as coisas vão mudando, né? Porque a gente quer caminhar juntos. Tem comarcas, né, na justiça que quando é feita a medida protetiva, elas convocam um dos itens ali para cumprimento da penalidade, né? É ele participar dos grupos. São grupos onde terá assistentes sociais, psicólogos, que vão falar sobre isso. Eu achei bem interessante. Muito interessante. É chato, é uma situação meio assim, bem constrangedora, mas eu acho muito importante. Eu acho muito importante, não é? Então, olha, a gente tem muita coisa aqui para falar, não é, doutora Rosana, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? Eu acho muito importante, principalmente essas pautas aqui no Elas por Elas, essas pautas femininas, né? Foi criado esse quadro justamente para isso, né? Para a gente poder falar não só sobre, né, o que a gente está falando muito sobre violência contra a mulher, como todos os temas, né? Mas agora, entrando aí nesse mês de março, eu confesso que eu gostaria de entrar assim, tá mais comemorativa, né, nessa situação do mês da mulher, tudo, mas de novo a gente tem que entrar com uma bandeira de luta, né, para que as mulheres e hoje nem tá tão difícil que não é nem para as mulheres serem respeitadas, é para não matarem as mulheres, nós, né? Então essa é algo que realmente a gente tem que falar. Vida. É o direito básico da vida, eu tenho direito à vida, não é? Então, e direito de querer ou não querer alguma situação. E isso está tirando, né? O que está acontecendo está tirando o direito das mulheres em viver, né, do jeito que elas querem viver e da maneira mais cruel. Então, mas aí vocês têm que falar só coisas boas. Não, eu acho que a gente tem que falar de tudo para que aconteça depois mais coisas boas do que coisas ruins, não é? Não podemos colocar a sujeira embaixo do tapete, não dá, mostrar as não coisas dá. lindas. A gente está vendo no noticiário todo dia. Todo dia. Então eu não consigo, por exemplo, eu vou colocar, seja uma mulher, peça uma flor, você entendeu? Eu amo flores, adoro flores. Mas diante do que está acontecendo, né, a gente tem que ter essa empatia, não é? Por quê? Porque nós somos mães, porque nós somos mulheres, porque nós temos filhas, não é? Então a gente tem que ter essa empatia e falar, não, a gente precisa. E se a gente tem um canal para falar sobre isso, a gente vai falar. Se a gente tem rádio para falar sobre isso, a gente vai falar também, porque é onde a gente vai conseguir fazer com que as pessoas também, né, começam a ter uma reflexão sobre isso. Como eu falei no começo, se a gente salvar uma vida,
Já não valeu, é? valeu a pena Já toda valeu a essa pena. discussão. É que nem eu falei, se a gente está aqui, se tiver uma pessoa ouvindo o nosso podcast, falar, poxa, eu estou vivendo tal situação e eu de repente vou começar a refletir sobre isso, já valeu, né? Exatamente. Valeu e muito. Porque todas essas situações, a maioria delas, porque tem algumas que são absurdamente, assim, a pessoa iniciou um relacionamento de uma semana e aconteceu tragédias horrorosas. Mas a grande maioria, como você falou, sinais, vários sinais. Vários sinais, né? Então, e a gente tem que, por isso que é importante saber, porque a grande maioria, como você falou, acredito que 80% dão sinais, né? E a gente vê isso, então as meninas, né, as mulheres, elas têm que perceber esses sinais, e também os meninos, né? Acho muito importante inserir os meninos nesse cuidado, né, de como ele vai tratar uma mulher, e dentro de casa também, né? Porque tem que ver como é que o meu pai trata a minha mãe, não é? Como que se dá isso? Quais são as falas que eu tenho dentro de casa? Será que são aquelas falas machistas que daí a criança vai embutir, inserir aquilo e reproduzir depois? Né? Então os pais também precisam pensar, o que será? Porque às vezes a gente fala alguma coisa que nem no passado, que hoje o pessoal fala mimimi, mas que hoje você vê, hoje tá muito assim, tem coisas que a gente não pode falar, que no passado a gente falava, e a gente falava assim, que a gente falava, meu Deus, como que a gente conseguia fazer isso? A gente fazia, não é? E que hoje é inadmissível. Então a gente também olhar, será que prestar atenção nas nossas falas, né? Porque eu acho que é só assim que a gente constrói uma vida melhor, não é? Com certeza. Agradeço, né, a sua presença aqui, e a gente vai debater mais vezes aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, e vamos fazer mais discussões como essa, trazendo homens, trazendo autoridades no assunto, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais que possam aí trazer dados mais concretos para que a gente possa fazer um debate aí e as pessoas se envolvam nesse debate. Isso é muito importante. Vamos trazer aqui na nossa mesa do Pode Bem. Agradeço a você que esteve aqui curtindo com a gente, né? Curtindo não, assistindo aqui ao nosso programa, não é? Nesse episódio nosso aqui. E se inscreva no nosso canal, viu? Isso é muito importante. Beijos.